Deu. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos os ouvintes da TVA, o Radael, senhoras e senhores deputados, e convido inicialmente o senhor secretário desta Casa, o deputado Maurício Kudlak, para que proceda a leitura das atas das sessões anteriores. Senhor presidente, deputado Mário Marcondes, senhores deputados, ata da 77ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de julho de 2018. Presidência: deputado Silvio Drevik, Mário Marcondes, Maurício Kudlak. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dircea Deixaide, Ana Paula Lima, Maurício Kudlak. Às 14 horas do dia 11 de julho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Kudlak, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, Antônio Aguiar e doutor Vicente Caro Preso. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Kudlak, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos, Mário Marcondes, PMDB, MDB, Serafim Venzon, PSDB, e Neudi Sareta, PT. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação, o senhor deputado Serafim Venzon, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor vice-prefeito do município de Rio do Campo, Alessandro Lozzi, fizesse uso da palavra para divulgar a 11ª Festa das Origens e do Colono. Ato contínuo, o senhor presidente manteve a sessão suspensa até às 16 horas e, reabrindo a sessão, anunciou o próximo horário. Ordem do dia. Ex ofício, foram aprovados em turno único pelo processo nominal os seguintes projetos de lei complementar. 018/2018, totalizando 25 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. E o de número 017/2018, totalizando 25 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Também foi aprovado, ex ofício em turno único, o projeto de decreto legislativo número 001/2018. Finalizando e após ser discutido pela senhora deputada Luciane Carminati, pelos senhores deputados Mário Marcondes, Darcy de Matos, Fernando Coruja, Dirceu Dresch, Valdir Cobalcini, José Milton Schaeffer e Marcos Vieira, foi aprovado ex ofício em turno único o projeto de lei 97/2018. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 59 minutos. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 6ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de julho de 2018. Presidência: deputado Silvio Drevik. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dircea Deixaide, Ana Paula Lima, Maurício Kudlak. Às 16 horas e 59 minutos, dia 11 do mês de julho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram submetidos à votação e aprovados em processo nominal, em segundo turno, os seguintes projetos de lei complementar. Número 017/2018, totalizando 26 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. E o de número 018/2018,
totalizando 25 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Finalizando, foi aprovado o parecer da comissão ao projeto de resolução 012/2015. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17h03. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 7ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de julho de 2018. Presidência, deputado Silvio Dreve. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Dircia Deixaide, Ana Paula Lima, Maurício Scudlark. Às 17h03 do dia 11 do mês de julho do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei complementar número 017 e 018/2018, ao projeto de decreto legislativo 001/2018, bem como ao projeto de lei número 097/2018. Foram aprovados os pedidos de informação números 132 a 134/2018 e as moções número 230 e 231/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 612 a 614/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 364 e 365/2018. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Valmir Comim. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje às 19h e, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 19ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de julho de 2018. Presidência. Deputados Antônio Aguiar e Valmir Comim. Às 19h do dia 11 de julho do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Valmir Comim, excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Joel Dias Figueira Júnior, excelentíssimo senhor cônsul honorário da Itália, Atílio Colite, excelentíssimo senhor cônsul honorário da Costa Rica em Santa Catarina, Brasil, e presidente da Associação Consular do Estado de Santa Catarina, Rolando Couto Varela, senhor presidente da diretoria executiva da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, Rubem José Martins de Abreu Filho, senhor presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, José Lúcio Bieraski, e conselheiro do Conselho Regional de Administração, Marco Antônio Harnes Dias. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração aos 20 anos de fundação da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente passou os trabalhos ao senhor deputado Valmir Comim e, logo após, fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Retornando à presidência, o senhor deputado Antônio Aguiar convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo.
após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra em nome dos homenageados o senhor Rubens José Martins de Abreu Filho, e em nome da instituição homenageada, o senhor José Luiz Sobierajski. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Kudlak. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Como nenhum do senhor deputado queira discuti-las, dou-as por aprovadas. Solicito a assessoria que faça a distribuição do expediente. Estamos, então, em breves comunicações, onde temos como orador escrito o deputado Zé Milton Schaeffer, Partido Progressista, pelo que Vossa Excelência tem até 10 minutos, deputado. Quero cumprimentar aqui o deputado Mário Marcondes, que preside esta sessão, cumprimentar os senhores deputados, senhoras deputadas. Quero, nessa manhã, aqui, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo Catarinense, a FRENCOP, a qual ontem tivemos a oportunidade de participarmos, acompanharmos a posse do primeiro Conselho Estadual do Cooperativismo Catarinense. Esse conselho que terá como objetivo trabalhar políticas públicas e debater o cooperativismo em Santa Catarina, formado por líderes importantes das nossas cooperativas e também de entidades governamentais, como Marcos Jordan, diretor administrativo da Cooperativa Aurora, como o Rui Schneider, que é diretor-presidente do Sicob, da Cooperativa de Crédito. Temos também lideranças ligadas às cooperativas de energia, de infraestrutura, de transporte, que fazem parte desse conselho. Santa Catarina tem índices econômicos que orgulham a todos nós, mas, sem dúvida nenhuma, o nosso Estado não seria essa pujança que é hoje sem o cooperativismo. O cooperativismo está no DNA do povo catarinense. Nós temos hoje, deputado Mário Marcondes, deputado Rodrigo Minotto, que conhece bem, através da Coopera lá de Forquilinha, a importância do cooperativismo no desenvolvimento de uma sociedade. Nós temos hoje em Santa Catarina, dos nossos 6,5 milhões de catarinenses, 2,2 milhões catarinenses que são filiados a alguma cooperativa. Então, nós somos, sem dúvida nenhuma, o estado mais cooperativista do Brasil. E há tempo carecíamos de uma legislação que desse apoio a isso, para poder disseminar as ideias, debater os princípios do cooperativismo que influencia a vida do cidadão. A própria ONU, no ano passado, admite de que a comunidade, a sociedade que possui uma cooperativa, através dos seus princípios, ela preserva também os direitos humanos e preserva também a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico daquela população a nível mundial. O cooperativismo aqui em Santa Catarina está estruturado através da Lei de Apoio ao Cooperativismo aprovado nesta Casa, com a chancela e o apoio de todos os senhores deputados membros da FRENCOP. Nós estamos alinhados, através da legislação federal e também a nível mundial, numa única doutrina, a cooperativa que segue um caminho da legislação, é uma cooperativa idônea, que gera emprego e que, acima de tudo, proporciona qualidade de vida para as comunidades e para os seus associados. O modelo cooperativista,
ele é baseado em um binômio, que conjuga a participação e o desenvolvimento. A participação é um dos princípios que rege o cooperativismo e envolve, na dinâmica da responsabilidade, a cogestão através de todos os seus sócios, a responsabilidade dividida em cada associado e a transparência das suas diretorias traz isso, através da participação do seu quadro de associado, o acompanhamento, a credibilidade do sistema. E o desenvolvimento, que é a união dos pequenos, das pessoas, do pequeno agricultor, do pequeno associado que se junta para criar uma cooperativa de crédito, a soma dos esforços que faz com que gere desenvolvimento, aquecendo a economia, aqui gerando renda para os seus associados e, acima de tudo, melhorando a qualidade de vida dos territórios dessas pessoas e de suas comunidades. Sem dúvida nenhuma, o nosso cooperativismo, ele gera em Santa Catarina, nos últimos 4 anos, de 2014 até 2017, o crescimento econômico do volume gerado de riquezas cresceu 36%, numa média de 9% ao ano, enquanto a economia brasileira praticamente ficou estagnada. Mostra esses números a força do nosso cooperativismo. Segundo a OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, atualmente nós temos 263 cooperativas reunidas, que reúnem elas juntas 2,2 milhões de catarinenses e que gera de emprego 61 mil empregos diretos através de seus colaboradores. E veja bem o faturamento dessas cooperativas, 32 bilhões de reais no último ano, deputado Maurício Scudilacri, espalhadas pelo território catarinense. Os diferentes ramos das cooperativas, nós temos em Santa Catarina 12 ramos de cooperativas, mas a nível mundial são 13. Basta citar, dentre elas, que as cooperativas agropecuárias de produção são no número de 51 no estado e que representam 63% do movimento econômico cooperativista. Na verdade, o berço do cooperativismo nasceu da necessidade dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, em se unirem para eliminar o atravessador, o intermediário e comercializar diretamente a sua produção. Hoje as cooperativas têm lojas, supermercados, produzem fertilizantes, inclusive tem uma fábrica de fertilizante em São Francisco do Sul, que produz para os seus associados o próprio fertilizante a custo 30% a 40% mais barato do que o fertilizante produzido pelo sistema industrial. Então, cresceu muito esse sistema, partiu para a indústria. Olha a pujança da cooperativa Aurora, das nossas cooperativas de arroz, temos aqui uma das maiores cooperativas de arroz do Brasil, a Cooperja, lá de Jacinto Machado, mas temos a Cravil, temos a Cooper Juriti, a Copersuc e a Copagro, que juntas, recentemente, iniciaram a primeira exportação de arroz em casca de Santa Catarina, proporcionando com que exportando a produção local para que o preço do arroz pudesse atingir um patamar ideal para o nosso horticultor, evitando assim que o pequeno agricultor tivesse um endividamento em função da queda no preço. Essas cooperativas, elas além de baixar o custo para o agricultor, elas também servem de termômetro para regular o mercado dos produtos produzidos pela agricultura familiar. Por isso temos muito que comemorar. Nesse último dia 7 de julho foi o Dia Internacional do Cooperativismo. E Santa Catarina, através do governo do estado, dá um grande exemplo. Ao criar o seu Conselho Estadual do Cooperativismo, abre as portas do poder público para levar o conhecimento dos princípios do cooperativismo para as escolas, para as universidades, para todas as comunidades, para que mais catarinenses possam se beneficiar desse sistema, que permite que cada sócio seja dono do seu negócio, participe da atividade da cooperativa e que no final do ano recebam dividendos. Eu sou sócio de uma cooperativa de crédito, todos os anos eu recebo
recursos de volta dessa cooperativa. E também sou cliente de um banco comercial e que todos os anos eu pago para poder manter a minha conta ativa. Olha a diferença que tem nesse sistema. Nós precisamos levar isso para mais catarinenses. E o Conselho Estadual do Cooperativismo, criado ontem, através da Secretaria de Estado da Agricultura, com o apoio da Assembleia Legislativa, da FRENCOP, ele vai sim criar novos mecanismos para que mais catarinenses possam se beneficiar desse sistema e a nossa economia possa ser ativada, gerando mais emprego, mais renda para as pessoas. Na cooperativa não tem dono, o dono é o associado, seja ele um pequeno comerciante de um bairro, seja ele um pequeno agricultor de uma comunidade, ou seja ele uma professora que se associa e abre um colégio numa cooperativa junto com pais e professores para transmitir educação, como nós temos aqui em Santa Catarina 2 ou 3 cooperativas no ramo educacional. Por isso, venho hoje aqui para junto dos catarinenses, primeiro parabenizar o nosso sistema cooperativo catarinense pelo bom exemplo, pela inspiração que as cooperativas catarinenses trazem para todos nós catarinenses, de transparência, de honestidade e de bons resultados para os seus associados e para o nosso Estado. E segundo, para parabenizar a todos os cooperativistas. No dia 7 de julho, foi o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado no mundo inteiro e também aqui em Santa Catarina, que é... Lhe concedo mais um minuto, deputado. Que é Santa Catarina, que é o estado mais cooperativista do Brasil. Era isso, deputado. Muito obrigado. Não tendo mais oradores inscritos em breves comunicações, iniciaremos, então, o horário destinado aos partidos políticos, onde temos, na sequência, PCdoB, não pretendo fazer uso da palavra, o PSDB, que também não pretende fazer uso da palavra, então, chamamos do MDB, também não quer o PSD, PT, chamo então o bloco parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, onde fará uso da palavra o deputado Maurício Scudelato. Obrigado, senhor presidente. Vou dividir o tempo aí com o nosso colega de bloco, deputado Valmir Comim, saudar Vossa Excelência, saudar os senhores deputados. E ontem eu já falei aqui reconhecendo o trabalho que a Secretaria da Segurança tem feito aí nos últimos meses, procurando dar mais segurança, mais sensação de segurança à população de Santa Catarina. Felizmente, nós temos visto que, salvo alguns fatos isolados, como foi esse quíntuplo homicídio ocorrido ali no norte da ilha, onde está em investigação, mas provavelmente uma vingança, houve uma chacina de 4 membros de uma mesma família e mais um terceiro, um sócio que estava lá no local. Mas aquilo ali não é um ato daquele criminoso que está roubando no dia a dia, não é daquele que coloca em pânico a população. Provavelmente, pelas características do homicídio, é algum tipo de vingança, algum crime premeditado, algum crime de raiva, e que nós sabemos a polícia está já num processo bem adiantado de investigação. Hoje estamos tendo mais uma grande operação, os órgãos de comunicação já estão divulgando mais de 100 policiais para a prisão de membros de quadrilha dessas facções e no combate ao tráfico de drogas e à entrada de armas no estado de Santa Catarina. Então, nós temos que reconhecer que o problema da criminalidade é grave. Eu acho que os 2 grandes problemas do país na atualidade é a criminalidade e a corrupção. São
duas ações que devem ser combatidas com veemência, com força, com determinação, e nós conseguindo acabar com a corrupção e diminuir a criminalidade, nós teremos um Estado e um país muito melhor. Então, ontem eu falava aqui das ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, no enfrentamento ao crime, nos últimos indicativos que demonstram uma queda da criminalidade, e a queda da criminalidade você só consegue combatendo, identificando autores e prendendo. E a justiça mantendo presos esses envolvidos com crime. Até citava, falando com amigos, o juiz de São Miguel do Oeste, que tem, doutor Márcio, que tem agido com mão firme. E lá o marginal sabe que em 99% dos casos de flagrante, ele fica preso. Em 99%, quase 100% das condenações, ele pode até recorrer, mas vai recorrer preso. E nós verificamos com isso que já há um sentimento na comunidade de maior segurança, de maior fé, credibilidade na justiça. Por quê? Porque a justiça está agindo. A lei, ela deixa muito ao livre-arbítrio da autoridade que aplica a pena em poder liberar ou poder manter o preso, claro, obedecidas algumas circunstâncias estabelecidas pela lei, mas é muito mais fácil para o juiz fundamentar mantendo a pessoa presa do que soltar. Para soltar tem que se esforçar, tem que buscar enquadramento. Então, a segurança pública depende desse sistema todo, da identificação, da investigação, das provas, da instrução rápida do processo, da condenação e manter preso. Ontem eu via no Facebook, final da tarde, um elemento foi preso em Itapema, deputado Mário Marcondes, com o carro da vítima, ainda uma vítima de crime aqui, de homicídio em Florianópolis, e essa pessoa tinha 60 passagens pela polícia. 60! Pô, se lá na terceira, quarta, fundamenta a prisão e mantém ele preso, ele não teria praticado mais 56, 55 crimes. Mas não, eles esperam até ele matar alguém, até praticar um latrocínio, matar uma família, para daí decretar a prisão. Então, é um absurdo a forma que está sendo interpretado. Então, precisa ter a condenação, e o sistema prisional aí tem feito esforço para manter todos esses presos recolhidos. Então, vejo que há um sentimento de alento, de esperança, para que a nossa criminalidade possa reduzir. E só vai reduzir com a aplicação firme da lei, com a prisão dos envolvidos, mantendo eles encarcerados. Então, o reconhecimento aí ao secretário Alceu, à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao sistema prisional, ao IGP, que tem agido rápido, com provas robustas, para a prisão dos autores de crime, e que, nesse contexto, todos juntos, nós podemos fazer uma Santa Catarina e um Brasil melhor. Obrigado, senhor presidente, e o restante do tempo é do deputado Maurício, se o senhor pretender utilizar o remanescente do tempo, o senhor pode utilizar, que o deputado Comim fará uso nas explicações pessoais, porque a matéria dele vai ultrapassar o horário destinado e eu não posso prorrogar o horário que é destinado aos partidos políticos, é limitado. Então, se o senhor quiser permanecer na tribuna. Eu agradeço, senhor presidente, mas hoje a nossa missão aqui era falar dessa questão da segurança pública. Eu tenho mais de
31 anos de segurança pública, vivi todos os passos da segurança pública, a mutação que a criminalidade teve, do tempo que nós tínhamos o oeste com mais homicídios, que era mais divisa de terra, briga de família, onde a gente tinha um maior número de homicídios por essa razão. Depois, a criminalidade, principalmente os homicídios, passaram a envolver furto, roubo e tráfico de drogas. E aí, agora, com essas brigas entre quadrilhas, as chamadas facções. Então, nós temos que combater. Nós sabemos onde está o problema, nós sabemos como combate. E a maior causa de aumento da criminalidade é a impunidade. Então, como eu disse, tem lá o doutor Márcio Cristófoli, falar o nome aqui, um juiz que participa da comunidade, que é um juiz presente, que é um juiz que atende as pessoas com muita tranquilidade, com muito respeito, ouve todo mundo, mas que tem uma caneta pesada, como nós dizemos lá na hora de dar a sentença. E, dificilmente, alguém que é preso em flagrante vai responder em liberdade. E, dificilmente, alguém que é condenado vai recorrer em liberdade. Muito menos chance de responder em liberdade se for condenado em segundo grau. Segundo grau fica preso. Por quê? Porque o terceiro grau, o Supremo, só discute questões processuais técnicas, não discute mais se ele deve ou não deve. Então, quem está condenado em segundo grau, se queremos moralizar o Brasil, tem que ir para a cadeia, tem que responder pelos seus crimes. Como é que nós vamos dizer para os nossos jovens que tem que ser correto, que se não for correto vai pagar por aquilo que fez de errado? Se nós vemos todo dia exemplo aí de pessoas condenadas várias vezes e respondendo em liberdade. Ouço o colega deputado Valmir Comim. Deputado Maurício Kudilac, parabenizo Vossa Excelência pelo tema abordado. Vossa Excelência que é um exímio profissional da área de segurança pública no âmbito do Estado e que aqui tenta promover alguma legislação adequando, né, essa legislação à realidade que nós estamos vivendo. Mas esse é um desabafo recorrente que eu tenho visto, né, e ouvido aqui perante essa tribuna. Nós temos hoje em torno de 10 mil efetivos no Estado militares e 3 mil civis. Para suprir a demanda que o Estado necessita, nós temos que passar de 10 para 18, 20 mil militares e de 3 para 6 mil civis. Em 2020, nós teremos um colapso no processo, onde 62% do funcionalismo vai ter tempo de aposentadoria. E como faz? Eu fiz questão de fazer a parte a Vossa Excelência, primeiro para parabenizá-lo, porque Vossa Excelência tem sempre debatido sobre esse assunto. Mas é humanamente impossível suprir essa demanda se não investirmos na prevenção, na educação, na assistência social propositiva, no esporte, que, aliás, é tema do meu pronunciamento, onde o governo federal faz cortes drásticos na questão esportiva desse imenso Brasil. É humanamente impossível você enfrentar esse desafio se não investir na prevenção, em uma nova conscientização e um novo conceito. Olha, nós falamos em serviço tático, de inteligência, aumento de efetivo, empoderamento da polícia, mas esquecemos do elementar. O elementar é o básico, é o que dizia já a saudosa amiga, de saudosa memória, Zilda Arnes, quando preveu lá e, através do seu trabalho, preveniu uma série de mortes de crianças, né, lá no processo, justamente pela prevenção e a conscientização básica do processo. Por isso, eu vejo com muita expectativa, e olha que nós estamos diante de um Estado que é referência no país, somos a 6ª economia, mas ninguém fala que ainda temos 1 milhão de pobres, que temos 280 mil na linha de extrema pobreza, onde a renda familiar não ultrapassa R$80 por mês. Temos mais de 160 mil famílias sem casa, sem teto, dependendo de favor de aluguel ou morando sei lá onde. E investir em habitação é investir em segurança.
Investir em CRAS e CRES é prevenção. Investir no esporte, dar a bola para o moleque que está lá vendo a sua habilidade, o seu conceito, isso é segurança. Por isso há uma inversão realmente de valores. Mas eu tenho que parabenizá-lo pela iniciativa e pelos momentos propositivos que Vossa Excelência tem usado essa tribuna e defendendo com veemência a questão da segurança. Mas a repressão, acho que ela é necessária num determinado momento. Mas muito antes disso, a prevenção, porque essa é elementar para o processo digno de uma democracia serena e concretizada. Por isso, obrigado pela parte. Obrigado, deputado Valmir Comim, sempre conhecendo. Ontem eu estive num evento lá, de uma ação social patrocinada pela Portonave, pela MSC, em Navegantes, onde os professores lá, o Ricardo Testoni, a Bianca, fazem um grande trabalho numa comunidade pobre. Então, falou bem o deputado, é importante investir no social. E, enquanto nós não aumentamos o número de policiais, valorizar os nossos policiais, reconhecer o trabalho que faz, dar as condições e dar a legislação adequada. E a justiça agir com firmeza no cumprimento da pena e manter preso quem é condenado. Obrigado, deputado Maurício Kudlak. Fim do horário destinado aos partidos políticos, a ordem do dia, onde esta presidência defere os requerimentos e dá por comunicado as indicações da ordem do dia. Em explicações pessoais, com a palavra o deputado Valmir Comim, pelo que lhe concedo até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, amigos da TVA, a nossa Rádio Alesc Digital, faço questão de usar a tribuna na manhã desta quinta-feira, senhor presidente, para tecer aqui um comentário relacionado à questão do corte orçamentário que o governo federal pretende implementar a nível de Brasil, através da medida provisória 841. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar aqui a nossa querida Salete Longo, que uma exímia defensora da educação, aliás, grandes exemplos, deu lá já, quando a conheci, em 99, 2000, quando ajudamos a eleger o governador Espírito Amin, e que Vossa Excelência fez um grande trabalho, né, na Secretaria, lá junto à Secretaria de Estado da Educação. Por isso, referencio, né, pelo digno trabalho que Vossa Excelência desenvolveu, que serve de exemplo para nós, de orientação nesse processo. A incoerência do governo federal com a MP, medida provisória 841 de 2018. Tirar recurso do esporte é tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança pública. Senhores deputados, o governo federal, por meio da Presidência da República, publicou, no último mês de junho, a medida provisória 841, que dispõe sobre a origem das receitas do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP. Basicamente, a medida provisória retira recursos da saúde, da cultura, da educação e do esporte e a transfere diretamente para o Ministério da Segurança Pública. Queremos hoje nos ater aos prejuízos à área esportiva, já tão desprezada pelo Estado brasileiro, com a aprovação e, consequentemente, a aplicação da MP. Mesmo após o Brasil ter sediado os 2 maiores eventos esportivos mundiais, o esporte vem numa progressiva diminuição de investimentos, seja no orçamento, no Ministério do Esporte ou nas receitas estaduais. A MP 841 coloca em risco a viabilidade do setor esportivo no país, com graves impactos na educação, saúde e segurança pública, desenvolvimento social e na geração de oportunidades para milhões de crianças e jovens. A Lei 9.615, de 24 de março de 1990,
1998, mais conhecida como a Lei Pelé, garante os repasses de recursos num percentual de 4,5% das apostas das loterias esportivas, sendo esse percentual repassado ao Comitê Olímpico Brasileiro e aos estados, visando o desenvolvimento de políticas públicas para o esporte. Para termos uma ideia do tamanho do corte financeiro, em Santa Catarina, a FESPORT, que responde pelas políticas públicas, e aqui quero enaltecer a participação do querido Oswaldo Junclaus, que foi já também presidente da FESPORT, e que nos orienta muito nas diretrizes, né, dos caminhos da questão do esporte em Santa Catarina. Em nosso estado, deixará de receber recurso financeiro na ordem de aproximadamente 450 mil mensais. Recursos estes aplicados na base da pirâmide, ou seja, na execução dos eventos esportivos escolares, justamente na faixa etária onde os benefícios do esporte são mais evidentes. Em Santa Catarina, os números comprovam a importância dos investimentos oriundos das loterias esportivas. Lei Pelé, em 2017, foram atendidos 155 mil alunos atletas, de 1.559 unidades escolares da rede pública e particular de ensino, o que corresponde ao investimento em cada criança jovem de R$ 37,34 por ano, ou ainda 3,11 por mês. Só para fazermos um pequeno comparativo, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um preso no Brasil custa, em média, R$ 28.800 por ano. R$ 28.800 por ano. Ou ainda R$ 80 por dia. Enquanto a aplicabilidade no esporte, R$ 3,11. R$ 3,11. R$ 80 para manter um preso, lá na repressão, na ponta, e R$ 3,11 para uma criança. Olha essa correlação. É por isso que eu digo que nós estamos na inversão dos valores. Nós invertemos a pirâmide. Nós não estamos investindo em prevenção. Onde estão os ditames, a responsabilidade, o espírito pátrio desse país? Com os governantes, com os burocratas, tecnocratas, na linha do planejamento? Ou será que essas pessoas acham que essa situação só vai acontecer com as outras famílias e não com a sua? Esse R$ 3,11 pode ser a diferença, porque todas as pessoas são pessoas do bem, elas nascem como pessoas do bem, com bom propósito, mas elas se perdem pelo relacionamento, pelas má companhias, pelas faltas de políticas públicas. Talvez, se passássemos de R$ 3,11 para 5 ou para 10, essa criança, esse jovem, que poderia ser uma pessoa do bem, se não fizermos esse investimento, poderá ser aquele que vai te esperar com um estilete ou com um revólver em punho na esquina da tua casa, ou entrar na tua propriedade, tirar a tua vida. Essa é a correlação. E olha a responsabilidade que nós temos, senhores, como cidadãos comuns, sim, mas de maneira especial como homens públicos. Por isso, eu vejo que não existe outro caminho a não ser a linha da prevenção. Um investimento em cada criança jovem de R$ 37,34 por ano, contra R$ 28.800.
para manter um preço. Só para fazer um comparativo, 3,11 centavos. O que é 3,11 centavos? É uma reflexão. A grande verdade é que o esporte tem se constituído ao longo dos anos num conteúdo fantástico à disposição da sociedade brasileira. Uma verdadeira ferramenta a ser utilizada em prol do desenvolvimento urbano e da propagação de valores como disciplina, respeito, trabalho em grupo, saúde, enfim, uma série de benefícios que auxiliam na formação das crianças e jovens, ou seja, o esporte é um fundamental fator de desenvolvimento humano e social, garantido, inclusive, como direito social na Constituição Federal, de acordo com o artigo 217. É de uma incoerência e falta de sensibilidade dissociar o acesso ao esporte e atividade física da segurança pública. A MP 841 penaliza uma política pública que já sofre com o baixíssimo orçamento e caminha justamente na contramão das pesquisas que avalizam o entendimento de que quando a criança ou o jovem está envolvido com o esporte, aumenta muito a probabilidade de tornar-se pessoas do bem. Aliás, são pessoas do bem. Com isso, diminuindo os percentuais da criminalidade. Como falamos anteriormente, senhores deputados, o esporte é comprovadamente um inigualável fator de desenvolvimento humano e social. Por isso, solicito a esta Casa um manifesto, através dos 40 deputados. Mais um minuto, deputado. A nossa bancada federal catarinense, aos nossos 16 parlamentares, independente da questão ideológica, aos nossos senadores, uma moção de repúdio ao governo federal e que não permitam que esta MP possa se consolidar na prática. Se queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, igualitária e humana, precisamos investir na prevenção. Por isso, não a MP 841, e sim à vida e ao esporte. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Ainda em explicações pessoais, com a palavra a deputada Ana Paula Lima. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Valmir Comim, nesta quinta-feira, véspera do recesso parlamentar, onde todos os parlamentares já estão em atividades, ouvindo a população catarinense, para daí podermos aqui, através daquilo que nos compete, fazer a legislação para o nosso Estado. Mas, ouvindo atentamente o manifesto do deputado Comim, falando da MP 841, deputado Comim, é mais uma ação do golpe que ainda anda em curso no nosso país. Não vi nada positivo desde que a presidenta Dilma saiu do poder, desde que houve um impeachment, um golpe no nosso país, onde milhares de brasileiros e milhões de brasileiros saíram às ruas de camisas amarelas, querendo que melhorasse a situação de vida do povo brasileiro. Saíram contra a corrupção, saíram porque estava muito desemprego, saíram porque queriam um país melhor, saíram por causa da soberania. E nesses 2 anos, o que melhorou na vida dos brasileiros e brasileiras? Nada, nada. Porque a quadrilha está governando o nosso país e a justiça seletiva. O que vivenciamos no último domingo, parece que aqui no Brasil tem um Deus chamado Sérgio Moro, que mesmo em férias, de sunguinha, lá em Portugal, ele também mandou, através de um telefonema, o delegado da Polícia Federal, em Curitiba, não cumprir uma ordem judicial. Veja que país que nós estamos vivendo, que bagunça é essa, inclusive no judiciário, que protege alguns
e condena os outros sem prova nenhuma. Mas essa confusão e essa bagunça que está no judiciário brasileiro tem causado inúmeras incertezas. Até porque o presidente Lula está preso, mas não tem prova nenhuma contra ele. Suposta prova. Prova é aquela que estava daqueles milhões que estavam lá naquele apartamento na Bahia. Prova é aquele cara que foi encontrado, aquele deputado com malas de dinheiro e que está solto. Provas é aquela gravação do Aécio Neves e ele continua sendo senador. Provas são aquelas gravações de Michel Temer, presidente do Brasil, pedindo dinheiro para empresários e anda governando o nosso país. Mas que país é esse, hein? Que país é esse que se curva diante de tantas atrocidades que estamos vivendo no Brasil? Que país é esse que só essa semana teve aumento de gás de cozinha, de gasolina e de energia elétrica e o povo brasileiro está quieto? Que país é esse que a gente vai no supermercado e a gente vê o preço dos alimentos cada dia mais caro e a população sem emprego? Mas que país é esse que deixa-se governar e não vai às ruas de camisa amarela para protestar quanto ao aumento da energia elétrica nessa semana, quanto ao aumento do gás da cozinha essa semana, quanto ao aumento da gasolina, do óleo diesel essa semana? Por que estão tão quietos? Envergonhados, acredito. Envergonhados que estão. Mas o povo brasileiro tem sofrido. E tenho andado muito, senhores deputados, por vários lugares do estado de Santa Catarina. Eu vejo prefeito e prefeita que não consegue governar o seu município porque não tem a mão generosa de um presidente e de uma presidenta que trazia recursos para o município de Santa Catarina, máquinas, ônibus, investimentos na área da saúde, da educação. Vejo os prefeitos entristecidos. Vejo também o governo do estado de Santa Catarina, que recebeu 11 bilhões do governo federal, que muitas das obras feitas aqui foi sim recursos federais. Eu vejo também um povo ameaçado e desiludido, porque muitos que não conseguem comprar um gás de cozinha para aquecer e fazer os seus alimentos, hoje utilizam de outros meios para fazer a sua alimentação, provocando, inclusive, queimaduras e incêndios em várias residências, principalmente das pessoas mais carentes. Mas que país é esse, hein? Que a gente vivencia, por exemplo, a manifestação do deputado Comim, mais uma MP do governo, para prejudicar, por exemplo, esse setor tão importante, que é na prevenção, através do esporte, e não tem dinheiro. Mas que país é esse que corta do orçamento do governo federal o investimento nas rodovias federais aqui do estado de Santa Catarina? E parece que está tudo bem. Mas é isso que eu falo. Diziam que se Dilma saísse, o Brasil iria crescer. Iria crescer para os americanos, porque para o povo brasileiro não cresceu. Porque o nosso petróleo é vendido em preço de real e nós importamos o mesmo petróleo em preço de dólar, para alguns só. Mas antes, os recursos eram divididos igualitariamente, porque o Lula colocou o pobre no avião junto com o rico, o Lula colocou o filho do pedreiro, o filho do operário na universidade junto com o filho do patrão. É essa a diferença, é esse o medo de soltar, esse homem que entendeu a grandiosidade do nosso país, e que é o primeiro na pesquisa, mas ele governa para todos e não só para alguns, não governa para banqueiro, ele governa para todos, porque no período de Lula e Dilma, todo mundo ganhou dinheiro, o empresário, o profissional autônomo, o banqueiro, mas o pobre também teve direito de ter o seu carrinho, a sua geladeira, a sua televisão, ir para a universidade e não ficar na miséria de ter que pegar uma cesta básica, porque o dinheirinho dele, do salário que ele ganhava, ele podia ir no mercado e escolher o que ele queria comer e o que dar para os seus filhos. Então, estou muito entristecida mesmo,
Porque quando eu vejo, nesses 2 últimos anos, essa queda da arrecadação, esse desânimo com o Brasil, essa falta de esperança, principalmente para as pessoas que estão procurando emprego, senhores deputados. Eu não sei nos seus gabinetes, mas, inclusive, no meu gabinete, coisa que eu não via há muitos anos, eu tenho vários currículos de pessoas que estão procurando, desesperadas, procurando emprego. E quando não vêm pessoalmente, através do número do telefone ou do Zap, eles mandam um pedido de emprego. Ora, 13,8% da população brasileira está desempregada. Isso tem mais gente na rua pedindo esmola, pedindo comida. E aqueles que estão empregados, senhores parlamentares, sabe qual é o medo deles? É o medo de perder emprego. Estão amedrontados em perder o seu emprego. Mais do que isso, senhores, mais do que isso, o INSS no estado de Santa Catarina cancelou 26 mil aposentadorias. Sabem o que é isso? Cancelar a aposentadoria para pobre? Para pobre, porque a do governador do estado não foi cancelada, de juiz não é cancelada, de promotor não é cancelada, de quem ganha mais não é cancelada. Cancelou aquele salário mínimo das pessoas que estavam em auxílio-doença, que precisavam do salário mínimo para comprar o remédio. 26 mil aposentadorias. Sabe o que é isso? É o golpe em cima do pobre. Porque quando eu vejo uma mulher grávida que pede a sua licença maternidade e o INSS não dá, o neném já está com 4 meses e não é concedida a licença maternidade, vocês estão atentos ao que está acontecendo no Brasil? Ou será que vivem numa redoma e não observam que a nossa população está cada vez mais sofrida? É isso o resultado das eleições esse ano. Só tem uma pessoa para salvar o Brasil, e essa pessoa está aprisionada porque os grandes, a elite brasileira tem medo de um operário presidente que soube dividir a riqueza do nosso país com todos, e não foi só com alguns. Então, o golpe não acabou. Nós estamos vivendo num país que antes a Rede Globo falava, está no mapa da fome, mas Lula tirou do mapa da fome. Que antes o medo era a dívida com o FMI e Lula pagou a dívida do Fundo Monetário Internacional e ainda tem recursos da economia para a gente não ficar de joelhos para os americanos. Mais um minuto, senhor presidente. É isso. Conservando um minuto, deputado. É isso que nós estávamos vivendo de cabeça erguida durante o governo do Partido dos Trabalhadores, que a gente não tinha que pedir esmola, não, que tínhamos a nossa soberania. E agora, Michel Temer, de joelho para o vice-presidente dos Estados Unidos, pedindo, por favor, para soltar as crianças que estão nos Estados Unidos, longe da mãe. Ora! Pedindo, por favor, não devia nem deixar entrar uma personalidade desse tipo no Brasil, que nos envergonha muito. Mas as eleições estão aí. Lula é a preferência ainda. E se Lula não for solto, não vai ter eleição para presidente, porque o povo brasileiro só tem um nome. É Luiz Inácio Lula da Silva, que ele sim vai salvar o povo da miséria que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito nem assunto a ser tratado na manhã desta quinta-feira, esta presença, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para amanhã em Criciúma, às 19 horas, em homenagem aos 70 anos da Liga Atlética da Região Mineira. Está encerrada a presente sessão.